Tudo bom, Roberto? Graças a Deus, tudo bem contigo? Graças a Deus. Boa Fico noite a todos. muito, sim, fico muito feliz com o teu convite, Cidinha, para nós termos esse bate-papo, né? Tema tão atual, necessário, relevante aqui nós dois, né? Nós não somos especialistas no assunto, mas a gente é pai, né? Mãe, e aí a gente tem algo para contribuir aí com os pais também, não é? Com certeza, né? Temos a experiência, né? Sim. Eu, como mãe de quatro filhos, né? Tenho bastante experiência aí e percebendo o que está acontecendo aí com essa nova geração aí, né? Então, nós vamos dar início, estamos nós presentes, depois vai ficar a gravação, a gente publica a gravação também no YouTube, nas redes sociais, não é? Vamos começar assim, Cidinha. Se apresente, diga quem é você, fale do seu livro que está chegando aí, não é? Depois eu falo dos meus também, e aí a gente entra no assunto propriamente dito, não é? Para quem não me conhece, eu sou a Cidinha Nogueira, né? Com pseudônimo. Estou publicando agora meu primeiro livro de poesias, com o título Até Onde Podemos Chegar. Tá aqui a capa do livro, que eu apaixonei. Está sendo lançado Sim. agora, dia 16 de agosto, nas plataformas digitais. É um livro de poesias, ele é dividido em amor, dor e superação. Estou ansiosa aí para pegar o livro em mãos. Já foi para a gráfica, né? E vai estar sendo despachado aí dentro de uns 10 dias. E eu escrevo desde adolescente, como uma forma terapêutica, e nesses últimos anos eu me encontrei com a poesia. E aí resolvi publicar estes poemas aí que eu estava escrevendo aí. Eu estou ansioso para ler teu livro, já falei, já andei comentando aí nas tuas publicações no Instagram, não é? E assim, eu não era de ler poesia, mas comecei lendo do Fernando lá no início, não é? O Céu e um Violão, depois da Rosângela e a Rosa Chorou, e agora até onde podemos chegar, aguardando o teu livro chegar, não é? Bom, eu aqui tenho lançado meu livro, é uma autobiografia, do Rural ao Digital. Alguns dos colegas aí do Autorando já leram, já deram um retorno também. É a minha história de vida, né? Algumas coisas, né? Experiências de vida, aprendizados e coisas que essas experiências me trouxeram para desenvolvimento pessoal. Tem aqui a verdade que a vida literária começou aqui em casa com minha filha, né? Ela escreveu O Porão de Sete Andares aos 16 anos, depois me animei, então tem aqui O Porão de Sete Andares, que é da minha filha Roberta, e tá chegando aí, daqui uns dias físico, mas já está na editora Dialética, a minha dissertação de mestrado, que foi transformada em livro, não é? O uso de estudo de caso mediado por tecnologias na graduação de teologia da Uninter Chapecó. Eu fiz uma pesquisa aqui na Faculdade de Chapecó, e assim, é um livro que trata de metodologias, não é? Para professores que querem inovar na sua prática pedagógica, tem bastante dica, coisa bem interessante, vale a pena. Da semana que vem provavelmente já vai estar na Amazon em formato e-book, em formato livro, por hora só está na Dialética, não é? É a editora que está publicando. E assim, editora fantástica, em 2 meses e pouquinho publicou o livro, muito rápido e gostei do resultado. Mas vamos lá então, Cidinha, já fizemos nossa propaganda, não é? Do que a gente está publicando, daqui a pouco vai ter mais publicações nossas, não é? Mas vamos começar então sobre navegação segura, responsabilidade dos pais na era digital. Foi o tema que tu sugeriu, tu me convidou e assim, achei massa, a gente andou estudando e pesquisando, né? Tu indicou algumas coisas para assistir, eu li algumas coisas também e vamos colocar na praça pública agora o que a gente aprendeu, não é? Então começamos contigo. Vamos ouvir o que tu andou pesquisando, aprendendo, o que tu tem a contribuir aí para a nossa conversa. Que o papel vital, né, dos pais hoje em dia é manter essa segurança, né, para os filhos, porque a internet é um mundo aberto, né? Eu tenho um filho de 11 anos, tenho outra de 14, de 17 e um de 25. O de 25 já é adulto, né? Então não tem como é, educar mais nesse sentido. Mas, assim, eu percebi que depois da pandemia, Roberto, ficou mais. Os pais foram mais permissivos, né? Eu, por exemplo, essa de 17 anos, antes da pandemia, eu limitava o uso do celular.
Mas aí veio a pandemia, e como o estudo era todo online, não tinha, né, como você limitar o uso do celular. Então, ele foi liberado. Passou a pandemia e já não teve como controlar isso mais. Mas com o meu filho de 11 anos, ele não tem celular. Eu deixo ele usar só aos finais de semana. E a minha de 14 anos, eu uso o Family Link para estipular o prazo que ela pode usar, os apps, né? Monitoro tudo que ela usa. Eu acho que é de nossa responsabilidade. Você concorda? Sim, é assim, aqui vocês já conheceram minha filha, ela já conversou numa live um pouquinho comigo, já interagiu um pouquinho no grupo Autorando, né? Então, a minha filha até uma certa idade não tinha celular e quando começamos a dar um celular para ela, sempre foi um usado nosso que já estava quase indo para os finalmente, não é? E assim, até uma certa idade, ela ficou vinculada. Eu fiz esse vínculo com o Family Link que você citou aí. Então, eu tinha o controle do celular dela, eu conseguia ver monitorava, não é? O que ela podia ver, a gente colocou limitações, a gente sempre, eu e minha esposa sempre conversamos com ela dos perigos, dos riscos e tal. E claro, agora ela chegou aos 18, né? Agora ela é responsável pelo que ela vê. Mas assim, ela está consciente, não é? E é uma menina muito responsável, trabalha, estuda, escreve, então também não tem tanto tempo na internet, não é? Mas assim, existem recursos hoje que podem nos favorecer esse cuidado. Vai exigir de nós pais, não é? Estudar esses recursos, essas ferramentas, não é? E auxiliar nossos filhos. Porque hoje não tem como, né? Você ficar isolado também do mundo, né? A Não. internet, ela é essencial na vida de todo ser humano, eu falo hoje. Até eu trabalho no cartório e agora tem como você assinar digitalmente, Sim. né? Você não precisa estar presencialmente. Então a tecnologia está avançando muito, muito rápido. E nós temos que estar aí conectados, né? Só que de olho nas crianças, né? Não podemos liberar tudo. Esse meu filho de 11 Exato. anos, eu tento educar em casa, né? Mas eu sei que na escola tem muitos pais que não, que liberam o celular, então os coleguinhas levam. Até um dia eles estavam assistindo um vídeo lá com um coleguinha, nem sei que vídeo que era. Quer dizer, tem pais permissivos, né? A gente não tem o controle total, né? É isso que você falou, tem que conversar, tem que dialogar, explicar, né? Porque a gente tem controle dentro de casa, conversando, dialogando, mas saiu fora, é complicado, né? Cidinha da questão da permissividade, não é? Eu lembro aqui eu fui conselheiro escolar da escola da minha filha durante 6 anos. Exerci função de presidência, vice-presidência e secretariado. E assim, eu tive muito presente sempre na vida escolar da minha filha. E em palestras que eu dava para os pais, né, que eu dei muita palestra na escola, muitas vezes eu falava assim, escola não é depósito de filhos, que muitos pais deixavam seus filhos na escola e assim, estou livre deles, não é? E eu vejo hoje que a internet também se tornou um depósito dos filhos. Muitos pais não se supervisionam, simplesmente lavam as mãos, não assumem a responsabilidade. E depois a gente sabe os horrores. Você indicou aí uma documentário na O Dilema das Redes Sociais está na Netflix. Quem Isso. puder assistir, assistam, que ele é excelente. Recomendado. Eu vi muita coisa assim, eu fiquei assustado. Até porque eu me tornei um especialista de usar os recursos digitais para a educação. É para isso, não é? As ferramentas digitais para a educação. Então, eu sou muito favorável ao celular, ao computador, às ferramentas digitais, mas tem que ter critério. Até nós, adultos, estamos sujeitos. Eu já sofri golpes pela internet também. Eu já tive prejuízo financeiro. Então, nós adultos experimentados corremos riscos. Imagina uma criança, não é que não tem noção de absolutamente nada. E aí entra essa questão. Os pais não podem lavar as mãos em relação a isso. Precisam assumir a responsabilidade. Muitas vezes eles acham, né? Não, meu filho está dentro do quarto, né? Não está na rua, então não tem perigo. Até eu ouvi uma historinha de um psicólogo falando que quando chega no consultório dele, ele pega e fala para os pais assim: vamos lá na rodoviária, exemplo, a rodoviária de Belo Horizonte, a gente pega o seu filho, deixa ele sentado ali no banco por 2 horas e deixa ele ali. Não, de jeito nenhum.
Ali tem criminosos, tem pessoas que podem, né, fazer mal para ele e tal. Não, a gente deixa ele lá 2 horas, depois a gente volta e busca ele. E aí os pais ficam, né, incrédulos, assim, não aceitam, né? E aí ele falou, é a mesma coisa, você deixar seu filho exposto à internet sem monitorar. E ali tem um mundo, né, de pessoas idôneas, tem pessoas, tem bandidos, tem tudo ali, tá liberado. Então é a mesma coisa. E a gente não está batendo contra a internet, nós estamos alertando apenas do cuidado para os perigos, porque tem muitos benefícios. Um dos benefícios que nós aqui somos testemunhas, eu, você, a Simone, que eu vi que está presente aqui participando, não é? Nós fazemos parte de um grupo de autores. É um grupo de apoio de autores. A gente se ajuda, se encoraja, se anima, dá ideias. Quer dizer, é uma ferramenta poderosíssima e importantíssima para a gente crescer, se desenvolver profissionalmente, pessoalmente também. Estamos desenvolvendo amizades, né? Hoje mesmo a Rosângela colocou lá da alegria dela de fazer parte do grupo e tal, não é? E aí eu até comentei assim, nós viramos uma família, mesmo que a gente está morando um aqui, outro ali, né, espalhado no Brasil afora, mas a gente está se ajudando. Mas, por outro lado, tem aqueles que estão usando esses recursos aqui também para explorar, para abusar, não é para sequestro, para tráfico, enfim, para um monte de coisa. E os nossos filhos estão sujeitos a isso, se a gente não cuidar. Às vezes até num joguinho, né? Os Sim. pedófilos, os criminosos se infiltram nos jogos para seduzir as crianças. Aí pensa, não, ele está só jogando ali, né? Não tem problema nenhum, mas acontece muito, né? A cultura pop, por exemplo, né? Nós temos senso crítico, a gente sabe discernir, mas desenhos, filmes, eu vejo assim, alguns filmes com classificação 16 anos, por exemplo, para mim são assustadores. Eu sou adulto, experimentado, mas para mim é assustador o que é transmitido. Então, um adolescente, uma criança, um adolescente exposto a certas coisas nessa idade, sem ter o desenvolvimento psicológico pleno, não é? Estão vendo violência, pornografia, não roubo, mentira, né? Então, na questão dos valores também, não é? Vão formando uma geração que eu vejo hoje, uma geração insensível. A gente vê isso na internet, uma geração insensível que não se importa com o sentimento dos outros, que se impõe, que vai no grito, não é? E assim, tudo isso está acontecendo porque nós, pais, não estamos presentes, cuidando dos nossos filhos, ensinando valores também, né, de empatia, de cuidado com o outro, de respeito, não é? O número de crianças, né, com ansiedade, nos últimos anos, cresceu muito. É ansiedade, depressão, síndrome do pânico, até suicídio, né? Teve uma pesquisa, a partir de 2011 para cá, aumentou muito, né, o número de crianças e adolescentes. Isso fica, com respeito às redes sociais, eles ficam se comparando muito, né? Porque ninguém posta lá que eu tô triste, sem maquiagem, e aí os adolescentes começam a se comparar, né? E começam a entrar naquele desespero. Até um dia uma garota falou, eu estou procurando o meu padrão de beleza ideal. Isso me deixou chocada, porque assim, todos nós temos defeitos, né? Não existe um padrão de beleza ideal. E aí as redes sociais parece que intensificam, né? Isso aí. Garotas de 14 anos querendo fazer plástica para poder melhorar, né? O rosto, o nariz tá imperfeito, até a orelha, né? É muito, assim, assustador. E mais grave ainda, mudança de sexo, não é? Tem gurizadinha nova querendo mudar de sexo, é uma coisa permanente, não tem volta. Daqui a pouco vem o entendimento, vai se arrepender, mas não tem mais volta, não é? Não vai ter volta. Então, os pais, aqui pode ser repetitivo o que a gente vai falar, mas é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade como pais, orientar, ensinar. Até tem um provérbio de Salomão que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Então, a gente não vai ensinar nossos filhos a explorar, a mentir, a enganar. A gente vai ensinar o caminho correto, o caminho do bem, de tratar bem as pessoas, de respeitar. Eu vejo assim, o que acontece. Eu já não usava mais rede social. Eu tive que abrir um Instagram de novo por causa dos livros, né? Que hoje tudo depende de divulgação, de marketing e tal. E assim, no boca a boca não funciona. Eu moro numa cidade pequena, não vai ter jeito, né? Então preciso da internet. Voltei para as redes sociais, não queria mais. Aí eu vejo assim,
adultos, às vezes, com uma atitude infantilizada. Ah, não curtiu o meu negócio, eu não vou mais participar, não sei o quê. Quer dizer, acaba sendo influenciado, acaba dependendo do que o outro diz, da validação social, do que o outro diz. Quer dizer, eu não tenho segurança de que, se eu for curtido ou não, eu estou contribuindo no ambiente digital. Eu estou trazendo coisas que vão acrescentar. Se alguém gostou ou não, isso é com ele, não está no meu poder. E muito, assim, dos adolescentes tem isso, né? Postam a foto lá e fica lá visualizando. Quantas curtidas? Isso aí gera uma ansiedade, né? Ah, fulano comentou isso. O ciclano me criticou nisso. E eles colocam isso na cabeça que vai, né? Transformando em doenças, se não se cuidar, né? Sim. Tem que ter a educação emocional, né? Porque falo, o que você é a sua consciência, não o que o outro fala, né? Que você é. Então, temos que ensinar isso. E por isso gera muitos problemas emocionais, né? De ansiedade, depressão. Eu anotei, Cidinha, algumas coisas assim, em termos práticos, né? Que eu sempre gosto da coisa prática. O que dá para fazer? É obviamente que a gente não vai ficar vigiando nossos filhos o tempo inteiro, né? Mas algumas coisas práticas que a gente pode fazer e talvez a gente não saiba, vai precisar de ajuda de alguém. Por exemplo, muitos de nós, né, não vão mais se adaptar, da nossa idade, não vão mais se adaptar a tanto recurso digital que tem. Então precisa da ajuda de alguém que saiba fazer. Por exemplo, precisamos supervisionar, sim, o que nossos filhos menores de idade estão vendo na internet. Aí nós dois falamos aqui do Family Link. Talvez a pessoa nem saiba o que é isso, né? Então, nós estamos dando a dica aqui. Se você que está nos assistindo não sabe que ferramenta é essa, conversa com alguém que sabe usar ela. O Family Link vai conectar o meu celular com o celular do meu filho. E através do meu celular eu posso bloquear, posso colocar horários de acesso do meu filho, posso bloquear certas coisas, limitar, enfim. É uma ferramenta importantíssima, está disponível, é de uso gratuito, mas a gente precisa saber usar para a proteção dos nossos filhos. À medida que eles mostram que são responsáveis, você vai aumentando um pouquinho de tempo. É assim que nós fomos treinados assim. Quer dizer, é uma questão de treinamento, não é? Pode bloquear, né, os apps, colocar o tempo que você quer que usa lá de WhatsApp, YouTube. É muito boa essa ferramenta. Psicólogos falam, né, que até 6 anos de idade não seria ideal a criança ter celular e ficar nas telas, porque ela está em desenvolvimento, né, cognitivo, então tem que brincar com os brinquedos, interagir com outras crianças, com os pais, para poder se desenvolver. E às vezes a gente vê, né, até quando a gente sai, vai em alguns lugares, festinhas de aniversário e tal, uma criança lá com o celular lá, vidrada no telefone. Eu até fiz uma festinha junina aqui, eu moro numa rua sem saída. E nós reunimos aqui os vizinhos e fizemos uma festinha junina. Cada um compartilhou, né, alguma coisa lá, prato típico e tal. E aí vieram muitas crianças, né? Tinha até os meus sobrinhos e tal. E eu lá na mesa e vendo as crianças sentadas lá no meio-fio, cada um com o celular no joguinho. Eu fiquei indignado, eu não posso aceitar um negócio desse. Fui lá, falei assim, vamos brincar. De que vocês querem brincar? Tive que entrar na roda da brincadeira, sabe? E eles não sabiam me falar de que eles sabiam brincar. Você acredita, Roberto? Falei, vocês conhecem o que é barra-manteiga? Não sei não. Tive que ensinar. Foi mais ou menos umas 10 crianças. Coloquei de um lado do outro e entrei na farra. E eles adoraram, sabe? Se não tem uma pessoa para ter essa atitude, eles iam ficar ali no meio do pessoal, das crianças, cada um com seu celular isolado. Então nós temos que ter essa iniciativa. E eles brincaram e adoraram, sabe? Nós fizemos aqui em casa, nós tínhamos o quadro das medalhas, né? Boa atitude durante a semana ia acumulando medalhas, má atitude ia diminuindo medalhas. Às vezes, no final da semana, não tinha prêmio, porque estava devendo. Quer dizer, a gente foi disciplinando assim, até que chegou, de certa forma, nós três aqui em casa, eu, minha esposa e minha filha, nós começamos a entrar no mundo digital meio juntos, não é? Só que essa geração mais nova tem muito mais facilidade de aprender as coisas, já nasceram com a internet, e nós mais de idade, não é? A gente já tem mais dificuldade. Então, só que nós temos experiência de vida, a gente já sabe da malícia do mundo, dos perigos. Então,
é prudente, é sábio os mais jovens ouvir os conselhos da gente, porque a gente não quer o mal, a gente quer proteger. Não? As crianças mais de 16, 17 anos têm que limitar o uso, né? É uma dica que a gente ouve aí, é que na hora que for das refeições, porque às vezes aqui em casa acontece também. Tá lá tomando café e tá lá com o vídeo ligado ou fone de ouvido, sabe? Não presta atenção nem no paladar, nem no que está alimentando, né? E aí eu vivo falando para os meninos, os mais velhos, né? Tira o celular na hora do almoço, né? Senta na mesa com a família, né? Deixa os celulares mais distantes, pelo menos para ter aquela refeição ali, né? Conectado, sem o aparelho, sem o digital. E na hora de dormir também, o ideal é deixar o celular meia hora antes, né? Porque aquilo ali, se você está ali conectado, você está sendo estimulado o tempo todo. Então, pessoas que têm problemas de insônia também, crianças, né? Às vezes fica até meia-noite no celular, conversando ali com um amigo, até se desconectar para poder dormir, né? Já vai lá meia hora, uma hora. Minha filha de 17 anos tem problema de insônia, desde criança. E eu sou uma luta com ela para largar esse celular antes de dormir pelo menos uma meia hora. Eu tento me desconectar 22 horas, porque eu gosto de dormir mais cedo, né? Até 22h30, 23 eu já tô dormindo. E levanto cedo, então tenho horário para dormir e para levantar. E muitos jovens hoje em dia não têm, né, Roberto? Fica até madrugada na internet. Essa questão do eu tirei os alertas todos do meu celular, com exceção do despertador e da chamada de áudio do WhatsApp. Ou no mais, não tem alerta nenhum. Eu tirei tudo. E assim, meu celular, eu viro a tela para baixo, ele desliga totalmente. Você pode ligar, não vai ter chamada. Só que para eu poder dormir. Só que daí eu comecei a considerar, como pastor, não é? Eu volta e meia eu tenho que atender alguém à noite, alguém que está precisando de socorro, né? Eu já tive uma situação que uma pessoa está pensando em suicídio. Eu passei 3 horas no WhatsApp de madrugada conversando com a pessoa. Então, eu não posso me dar o luxo de deixar a tela desligada para baixo. Vou ter que deixar o telefone chamar no meio da noite, porque às vezes é uma situação de vida ou morte, não é? E aí vem essa questão que eu gostaria de colocar aqui sobre definir regras claras, não é? A gente precisa deixar claro para os nossos filhos o que a gente espera deles. Quero trazer aqui um texto bíblico, não vou levar para o lado religioso, vou levar para o lado prático, não é? Uma orientação que Paulo deixa em Efésios para os pais e para os filhos. Então, nós pais gostamos do quarto mandamento, conhecido os 10 mandamentos. Né? Honra teu pai e tua mãe. A gente gosta que os filhos honrem, respeitem, até porque é o primeiro mandamento que tem promessa, né? Vai ter vida longa, vida próspera, se você ouvir o conselho. Então, da nossa parte, a gente gosta que os filhos nos honrem. Mas para que eles nos honrem, Paulo vai dizer isso aqui em Efésios capítulo 6 também, né? Logo adiante, ele vai dizer para os pais: pais, não provoquem a ira dos filhos. Então, eu tenho mais experiência, eu tenho mais força, eu tenho mais conhecimento. Então, eu disse, está dito, não é? Não é esse o caminho. A gente tem que explicar para os nossos filhos o que a gente espera. Tem que dar o porquê, não só dizer porque eu mandei, não é? Porque às vezes a gente está irritado e a gente vai dar uma ordem injusta. Então, as regras claras são para os filhos, que precisam honrar e respeitar seus pais, mas a regra também é clara para os pais. Não irrite os seus filhos, não provoque os seus filhos, não mande eles fazer coisas que não são legais, né? Então, esse é um dos princípios também. Se nós queremos proteger nossos filhos, a gente precisa dar o exemplo, e começa em casa. Muitas vezes a gente se esquece disso, né? Assim, a minha educação foi bem rígida, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos, então minha mãe foi pai e mãe. E na época a gente não questionava nada, né? Falava, você faz isso? Fazia sem questionar. E hoje a educação mudou, né? Às vezes você vai falar alguma coisa com seu filho, ele vai e fala 3, 4, 5 coisas, né? Questionando. Então você tem que ter essa habilidade de saber conversar, dialogar, mostrar o seu lado, entender o lado dele também, né? E quando estiver irritado, deixar para conversar em outro momento. Que nem todo tempo a gente está com paciência, né?
Mas assim, um desafio a educação. Educar é um desafio hoje em dia. Para minha filha, eu Muito sempre digo, difícil. você pode questionar, não tem problema de questionar, mas você não pode desrespeitar. É legítimo que você questione, a gente vai te dar uma razão, vai te dar uma explicação, mas também não se considere igual a nós, que nós não somos iguais. Não é? Essa geração de hoje, porque tem conhecimento da internet, acha que é superior a nós. Nós temos experiência de vida, nós temos vivência, a gente pode não saber tanta coisa da tecnologia, mas a gente tem experiência de vida, a gente sabe das maldades do mundo, e essa gurizadinha nova aí, porque tem acesso ao conhecimento, às vezes não tem a maturidade de discernir esse conhecimento, né? De saber aplicar esse conhecimento. Aí vem querer tratar a gente de igual para igual. Não dá. Nós ainda temos mais vida, mais experiência. A gente tem coisas para contribuir que, como você ensinou uma brincadeira que eles não fazem nem ideia. Se você der o nome, eles vão pesquisar no Google, mas não sabem brincar. Eles vão achar a teoria na internet, não é? Prática, né? E a experiência é nossa. Aí você Sim. falando aí de notificações e tal, é uma dica boa, né? Que às vezes a gente recebe tanta notificação de coisas inúteis, né? Então, uma das dicas é diminuir essas notificações, reduzir o número, né? Eu até, às vezes você vai cadastrando em sites e tudo, e aí pede o e-mail. Você vai e coloca o e-mail. Meu e-mail tá bombardeado de Propaganda. propagandas. Eu não consigo limpar meu e-mail. Parece que tem 11 mil e-mails. Eu falei, eu nunca vou conseguir, vou ter que excluir tudo. E aí eu fico com medo de Clica em excluir, massa, exclui em massa. mas aí eu tenho medo de excluir alguma coisa importante, vou deixando, e vai acumulando, né? E você vai ficando ansioso com aquela tanto de lixo ali no seu, no seu computador. Eu tirei Sim. férias e falei, eu vou dar uma limpada na minha vida digital. Quem disse que eu tive tempo de fazer isso? É. Agora, Sim, no celular eu coloquei um aplicativo que ele faz a limpeza dos lixos, né? sim. Automáticos ali, das notificações. Melhorou muito, porque aí o celular também vai ficando lento, né? Com tanta coisa que eles vão jogando. Eu tô assim. Eu coloquei bloqueador de propaganda no celular, bloqueador de propaganda no computador. Daí o YouTube tá assim. Se você bloqueia, eles não te permitem ver o vídeo, né? Quer dizer, hoje é assim. Você tem que pagar para assistir sem propaganda. E você tem que pagar para ver um monte de propaganda. De qualquer jeito você paga, né? Então, eu assim, como eu uso mais a internet para estudo, para comunicação, enfim, né, para publicação, tem um monte de coisa que eu bloqueei tudo, nem quero saber, não me interessa, não é para eu já não tenho tanto tempo assim também, não é? E aí outras coisas que estão na lista aqui também de orientações assim para nós pais, né, para proteger nossos filhos. Nós precisamos conversar abertamente, claro, tem que cuidar, respeitar o limite da idade dos nossos filhos, né, mas sobre os perigos online, não é? O cyberbullying, às vezes a gente não sabe, nossos filhos estão sendo massacrados, né? Tipo, eu posso falar aqui agora que a questão foi superada, né? Mas eu tive que ir na escola. Minha filha sofreu bullying na escola, eu tive que ir lá, eu e minha esposa, conversar, chamamos a mãe da outra pessoa lá, não é? Ficou uma situação muito complicada. Minha filha, ela fica na dela, não é? E começaram a chamar de certas coisas, a gente não vai admitir, não é? Mas na internet é pior ainda. Depende do grupo que a criança tá, ela é massacrada. E às vezes ela tem vergonha de conversar com a gente, não é? Então precisa orientar os filhos. Muitos psicólogos falam que não deixar a criança fechada no quarto com, né, o celular ou o computador. Teria que ser na sala, um lugar visível, né? Mas isso às vezes é meio complicado, né? Porque aí a criança, o adolescente está estudando, não tem como ficar num ambiente, né, comum, vai ser no quarto. Mas se tiver de porta fechada, de vez em quando vai lá, dá uma olhadinha, né, ver o que seu filho está fazendo, não deixar muito tempo sozinho ali. Até aconteceu um fato, assim, que nós ficamos alarmados aqui em Patos, que a minha cidade também é uma cidade pequena, deve Sim, ser mais ou menos sim. 150 mil habitantes. O filho começou a ficar no quarto o tempo todo, e ele viciou em jogo, né, e a mãe foi percebendo isso, e um dia ela foi chamar a atenção dele, ele agrediu ela, o menino acho que de 14 anos. Ela teve que parar no pronto-socorro, acho que ele chegou e deu um murro no rosto dela, sabe? Então, assim, é um vício, né?
o tal do jogo, dependendo do que é, porque eles estão estimulando, você vai ganhando pontos e vai querendo ultrapassar as fases, né? E aí é como se fosse uma droga, né? Quanto mais você tem, mais você quer. E aí o menino saiu do controle, agrediu a mãe. A questão dos jogos também, a gente tem que ver, né, o que eles estão, é porque muitos são para maiores, né, de idade, então tem que ver a faixa etária também, o que a criança pode estar jogando ali. Se tem adulto se perdendo nisso, né? Adulto que tem entendimento, que se perde nisso, imagina a criançada, né, que não tem noção ainda de realidade, muitas vezes, não é? Então, nós falamos sobre isso. Precisa estabelecer limite, sim. A gente precisa estabelecer limite para nós também de tempo de uso. Uma das coisas que eu vejo assim, e isso cada vez mais se torna atraente para nós, né? Tudo está sendo feito para a gente não se relacionar mais, para ficar cada vez mais dentro de casa, né? Nós estava comentando aqui, o cinema quase não funciona mais. Temos o streaming, fica em casa para assistir a sua série dentro de casa, não é? No seu celular, no seu computador. A educação, boa parte da educação, eu mesmo, eu fiz 3 pós-graduações pela internet. Eu fiz no estrangeiro, né, fora do país, mas dentro da minha casa. Não precisei me deslocar nada. Então, tempo estudando em casa sozinho. Estudo, escrever, trabalhar, né, lazer, banco, tudo em casa. Daqui a pouco a gente não se relaciona mais com pessoas. Então, uma das coisas básicas, fundamentais, né, por mais que dá problema, né, nós precisamos incentivar nossos filhos a se relacionar com pessoas de carne e osso, não só digitalmente. As redes sociais às vezes atrapalham muito, né? Eu vejo que com os meus filhos, às vezes tem alguma festinha, alguma coisa assim, socialmente, eles preferem ficar em casa. Não quero, não quero sair, porque é muito mais cômodo você ficar ali vendo uma série, né, assistindo o seu filme, jogando, do que ir lá interagir, né, Sim. com as pessoas. Isso aí prejudicou mais ainda depois da pandemia, né, porque as pessoas ficaram muito enclausuradas em casa. E, assim, atrasou muito a educação dos filhos, né? Porque foram mais ou menos 2 anos, né? Dependendo da idade, ele não desenvolveu socialmente, ele regrediu, né? Até nas conversas dos jovens, a gente vê, eles têm certa dificuldade de relacionar socialmente, prefere ali digitar no WhatsApp, né? Até a questão de desenvolvimento escolar, né? De vocabulário, atrasou muito, né, Roberto? Você está nessa área de educação aí. Não sabem fazer uma redação direito, porque não lê, fica ali né, simplificando as palavras, né? Porque o vocabulário da internet é totalmente diferente. Sim. Você, VC, TB, tem hora que a gente não entende o que é que estão falando. Traduz aí para mim, por favor. Tem que estudar simbologia para entender, né, o que estão falando. Mas, assim, Cidinha, tu tá falando um negócio que é bem sério, que, assim, a ideia que a gente geralmente tem de educação é só conhecimento, mas a educação são é um tripé, no caso. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, o conhecimento está muito acessível. A gente vai no Google, acha o que precisar. Mas habilidades sociais, de saber interagir com pessoas, né? Habilidades comportamentais, isso só se desenvolve se relacionando. E no relacionamento vai aparecer a parte talvez mais importante, a atitude. Você vê isso, nós, volta e meia, nós conversamos lá no nosso grupo Autorando, não é? Nós estamos vendo aqui, todo mundo fala na internet, mas a grande maioria não ouve mais. Eles só querem falar e impor a sua ideia. E massacra o discordante, não respeita. Quer dizer, uma atitude egoísta, infantil, não é? Infantilizada, birrenta, né? De se impor. E isso é má educação. Esse é um aspecto da educação que não está sendo desenvolvido, que é uma boa atitude. Além de falar, você tem que ouvir, né? E entender, tentar compreender o outro, e parece que não, todo mundo quer ter a última palavra, ser o dom da verdade, né, e não procurar saber a respeito do outro, ter empatia, respeito, né, isso é complicado, né, hoje em dia, nas redes sociais aí. Falando sobre popularidade, né, fala que é uma coisa, você não é popular, né, na verdade,
a gente está sozinho, assim, nesse mundo virtual. Às vezes você acha que você é popular, mas não, né? São amigos virtuais. Ah, eu tenho lá 10.000 amigos. Na verdade, não são seus amigos, né? É uma Né? popularidade falsa. Sim. A gente já tem noção disso, não é? Mas aí os jovens, as crianças, não é? E aí temos aí os influenciadores famosos, não é? E obviamente que a gurizadinha fica deslumbrada com isso e quer ser igual, não é? Mas é muita a exposição traz mais responsabilidade. Às vezes eu olho minhas publicações, assim eu tenho muito critério de publicar alguma coisa, né? Geralmente não repasso muita coisa e eu produzo minhas próprias ideias. Quer dizer, eu estou me expondo. Às vezes eu olho lá, quem comentou, quem curtiu, 5, 7, 10, muito que já deu 50, né? Para um cara que tem lá 150 mil curtidas, eu sou um nanico na internet, mas eu estou bem resolvido, né? Eu estou contribuindo com o que eu tenho, quem gostar, gostou, quem não gostar, tá tranquilo. Eu não vou me estressar com isso, não é? E os seus conteúdos são ótimos, né? São de grande valia, sim. E tem gente que publica coisas inúteis e tem lá, não sei lá quantas curtidas, não sei o A que o caneta povo azul, né? Ficou gosta, não. famosa isso. O É, tal né? do tal do TikTok, pelo amor de Deus. Eu não dou conta, ô Roberto. Nossa, parece que quanto mais fútil, mais o povo gosta, né? Quando Pois você é. leva E alguma assim, coisa você leva alguma é coisa de conteúdo, ninguém importa. por isso que eu tô ansioso para ler teu livro, porque assim, tu fez em 3 blocos o teu livro, né? Quer dizer, é poesia, traz alívio, traz alegria, mas traz reflexão, traz desafio, não é? Mesma coisa, o que a gente está escrevendo é lazer, claro que é para se distrair certamente, mas sempre tem aprendizado, porque a gente para pensar, a gente imagina, não é? E essa geração atual, ela é eu vejo assim, muito vazia, muito supérfluo. É que nem um sino que faz barulho, né? Porque ele é oco lá dentro, tu bate nele e faz barulho. O que tá compacto, o que tá cheio, com a mente cheia, tu bate nele, não vai gritar, não vai espernear. Não é? Ele vai trazer algo de bom para fora. Mas um sino só faz barulho. Os jovens, adolescentes, às vezes até a gente mesmo, né? Às vezes você fica ali conectado para fugir dos seus problemas, né? Tá o Sim. tempo todo ali. Eu falo, os pais, muitos psicólogos falam, você tem que frustrar seus filhos, né? A vida é mais frustração e combate do que felicidade. E hoje parece que os meninos são assim, imediatistas, né? Quer tudo a tempo, a hora, não quer ter frustração. Por isso que às vezes quando tem um namoro, alguma coisa assim, e recebe um não, eles não conseguem, né? Administrar aquilo ali. E aí vem a tentativa de suicídio, depressão, assim, a vida é difícil para todos, né? Para minha filha, a gente sempre diz assim: o nosso não dói, dói, mas o não do patrão, o não da escola, o não dos amigos vai doer muito mais, porque eles não vão se importar com você, com o seu sentimento. A gente se importa, a gente está te preparando para uma vida dura. Se ela for boa, se ela for fácil, você vive bem. Agora, se vier muita frustração, muita decepção, você vai ter condições de enfrentar a vida, não desistir, não ficar prostrado. E aí nós temos, vocês são testemunhos disso, né? Nossa filha, para nós, é motivo de muita alegria. Ela já teve muita frustração, ela teve muita perda por causa das nossas mudanças, ela fez amizade, teve que deixar amizade. Imagina, a gente é adulto, foi treinado para isso, mas ela não, ela teve que ir junto com a gente, não é? E aí ela sozinha resolveu escrever. Ela está com 4 livros prontos. Eu não tenho dinheiro para publicar, mas ela está com 4 livros prontos para publicar, não é? Ocupa a vida dela com coisas úteis, é motivo dela. Eu posso falar bem da minha. Você já ouviu isso umas quantas vezes, né? Mas eu posso falar bem da minha filha. É motivo de orgulho. Mas é um orgulho mesmo, né? Ela é muito inteligente, puxou o pai. O pai É, e a mãe, né? e Família de assim, a garra é artista. da mãe. Porque minha esposa veio de Belo Horizonte para o Rio Grande do Sul. Minha esposa enfrentou racismo, preconceito racial, um monte de coisa. E ela enfrentou as coisas. Só que assim, minha esposa já é mais diplomata. Eu sou guerreiro, eu sou de enfrentamento. Ela é muito elegante, tira de letra, né? Mas quando ela fala, a gente baixa a cabeça, né? A gente pode criar algumas regras, né, em família, né? Até anotei aqui.
fazer combinados com os filhos. Você fala, perguntar para os filhos, qual o tempo que você acha que você deve usar o celular por dia? Talvez ele vai ser mais razoável do que nós. E manter esses combinados. Aqui em casa, depois que fizer as tarefas de casa, porque todo mundo aqui tem uma tarefa, tem a rotina. Então, uma casa com 6 pessoas, eu trabalho fora, em 2 empregos, né? Eu falo, eu não sou empregada de ninguém, todo mundo tem que ajudar. Então, Sim, cada sim. um tem a sua tarefa, sua rotina. Depois vem as tarefas escolares, né? Que tem que fazer, que tem que cumprir. E depois vai usar os eletrônicos, né? O tempo lá determinado, se fizer essas outras tarefas. E pode colocar à noite, né? Igual nós comentamos, né? Tentar colocar as crianças para desconectar meia hora antes de dormir. As crianças, adolescentes, né? Estimular os filhos também a fazer atividades offline, né, Roberto? Eu tenho a bênção de ter um sítio. Então, todo final de semana eu estou indo para o sítio. Lá é a Sonho minha terapia, meu, onde eu sonho meu. descanso a cabeça. Então, isso ajuda muito. Meu filho de 11 anos adora, joga futebol, tá numa escolinha aqui. Então, ele vai lá para o sítio, ele esquece. Ele tem um campinho, ele pega a bola lá, joga com os amiguinhos, às vezes sozinho lá o dia todo. Nem lembra que existe celular. As outras maiores não, né? Mas assim, elas tocam violão, então tem o horário lá, pega celular ajuda, né? Você pega as músicas lá, as cifras e toca. Aí já tá fazendo uma coisa mais útil, né? Que beneficia. A outra toca teclado, a Ana desenha, também precisa do celular, né? Para usar, que isso é muito bom, é um lado positivo. Então não é só ali jogos e redes sociais. Então tem essa É. parte aí mais produtiva. A minha filha, desde pequena, assim, a gente até comprou lá no início um monte de brinquedos, ela não dava muita atenção, daqui a pouco ela começou a rabiscar, eu tive que pagar a pintura de casa, que nós saímos, porque ela rabiscava a parede, e assim, eu comprei resmas e mais resmas de papel em branco, ela pintou, desenhou, ela fez um monte de coisa, ela fazia as casinhas de boneca dela, as roupinhas de boneca dela, até lá, depois que ela já está maiorzinha, que ela ganhou o primeiro celular. Então, a gente sempre incentivou muito a criatividade dela. Desenho, pintura, ela canta, ela dança, ela escreve. Atualmente, agora, está maior de idade, né? Ela está em 2 empregos, estuda à noite, escreve. Então, ela nem tem tanto tempo na internet também. E é isso que você falou da casa, aqui também é assim, cada um tem suas responsabilidades. Só tem um serviço que ninguém gosta de fazer, né? Secar a louça, o escorredor que deixa escorrer. Ninguém gosta de secar. Lavar, todo mundo quer lavar. Secar, ninguém quer, né? Mas aí sobra porque é menor. A Roberta que tem que secar, né? Que daí a gente se impõe, né? Mas cada um tem uma coisa para fazer. E ela cresceu responsável. Ela tem. Agora ela tá ganhando dinheirinho dela, aí ela tá lá fazendo as contas, planejando o que ela quer fazer, onde que foi o dinheiro, enfim. Bom, ela tá preparada para a vida, né? E é isso, né? Nós pais temos a responsabilidade de educar os filhos para alçarem voo, né? Dói, Sim, né, Roberto? Eu tô dói. numa fase que eu tô indo um de cada vez. O primeiro já tá quase levantando voo, aí vem a segunda, e cada vez vai ficando mais, né? Mas é isso, né? É a vida. Temos que educar para eles serem independentes. E assim, acho para nós finalizar, né? A internet tem muita coisa legal, mas mais legal que a internet são nossos filhos. O maior bem que a gente tem são os nossos filhos. A gente precisamos assumir a responsabilidade por eles, não só colocar no mundo, mas cuidar deles, se importar com eles, né? Assim, a gente vibrou com cada conquista da nossa filha, festejamos todas as conquistas, mas também é, dissemos para ela, né? Tá errado isso, nós não aceitamos isso, você precisa consertar isso. Quando ela aprontava na escola, eu tive que ir umas 2, 3 vezes na escola, né? Que o diretor chamou, era amigo do professorado da escola, né? Então chama, ô Roberto, venha conversar, precisamos conversar por causa da Roberta. A Roberta já vinha contar que ela tinha aprontado, quer dizer, ela mesma tinha a confiança de dizer, eu fiz isso, isso e aquilo. Por quê? Porque ela sabia que a gente, obviamente, iria disciplinar, mas a gente fazia isso em amor, que nós não condenamos ela, nós não isolamos ela, pelo contrário. O erro também serve para aprendizado, contando que a gente saiba direcionar a criança, não é?
Às vezes a gente fala, mas na hora que eles têm a prática e erram é que eles vão aprender, né? Então o erro faz parte do crescimento, né? Sim. Só complementando, nós falamos até 6 anos recomendado não ter, né, celular, uso de celular. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas, que é recomendado pela Sociedade Brasileira, né, de Pediatria. De, de 6 a 10 anos, 2 horas. De 11 a 18 anos, até 18 anos. De 2 a 3 horas, no máximo, com monitoramento dos pais. E a idade ideal para ter rede social é a partir dos 13 anos. E até os especialistas falam que na idade do ensino médio não seria bom ter redes sociais, porque é um período que eles têm muitas transformações e desafios, né? Então já tem aquela ansiedade, né, de superar desafios. Depois vem logo o vestibular. Esse ano minha filha está formando, vai fazer o Enem, né? Está pensando o que vai fazer de faculdade. Aí ela começou a dar uma dor aqui assim, pensou que era o dentista, vamos, que eu tô. Fomos no dentista, não era nada, porque começa a travar os dentes, né, de ansiedade. Então é um ano difícil para eles. Que a gente puder contribuir para ajudar, né, amenizar essa ansiedade aí, dando conselhos, né, e mudando os hábitos, é, é de grande valia. O WhatsApp também tem as restrições de privacidade de conteúdo, né? Que os pais podem monitorar. Acho que quando entrou a pandemia, a escola, por um tempo, ela começou a passar conteúdo pelo WhatsApp, criaram um grupo para os alunos, né? E eu fiz parte como pai de aluno, eu fiz parte do grupo do WhatsApp, até porque, como eu sou formado na área de educação, alguma coisa de educação eu sei, posso ajudar os professores, né? E aí era uma forma também de ver como é que estava andando. Dei algumas dicas para os professores. Eu lembro, no início da pandemia, uma professora comprou um quadro negro, ela fez gastos, botou o quadro negro na casa dela, tirou foto, escreveu as coisas no quadro negro, tirou foto e colocou no WhatsApp. Não tinha necessidade disso, né? Mas podia digitar, enfim, tem N recursos, mas aí nessa questão metodológica também pude ajudar um pouco os professores, né? E cuidar também um pouco da minha filha, né? Apoiar, acompanhar e tal. Tem pai que, como eu disse no início da nossa live, né? Tem pai, mãe, né, que larga os filhos na escola, que larga na internet, achando que está tudo bem. É um perigo. Eu nunca confiei a educação da minha filha para outros. Os outros vão auxiliar, mas o educador, o ensinador sou eu e minha esposa. Eu não terceirizo isso para ninguém. Não terceirizo para a igreja, para a escola, para a sociedade, para ninguém. Eu assumi a responsabilidade. A família que é responsável, né? A escola Sim. é um complemento de educação, não de ensinar, né, as regras e educar o seu filho. Da minha parte, Cidinho, eu fico muito feliz pelo convite. Acho que foi bem proveitoso, né? O que a gente trouxe aqui como pai, como mãe, não é? E como eu estava comentando contigo, eu vou escrever um ensaio sobre esse assunto, vou publicar lá no site do Autorando e vou escrever alguma coisa também para colocar lá no Instagram. Assim, mais sintético, mais resumido, mas com algumas coisas práticas que é uma forma de contribuir. Eu sei que o que nós estamos trazendo aqui é pouco comparado com um monte de informação que tem na internet. Então, quem está interessado mesmo em cuidar dos seus filhos, né? Na internet tem vídeos, tem palestras, tem livros, né? Tem muita coisa publicada. Vale a pena a gente investir nisso, né? Nesse conhecimento. Vale sim. E eu indico o documentário, quem puder assistir, né? O Dilema das Redes Sociais. Lá eles falam que as empresas de tecnologia são bilionárias, né? Eles não querem saber de nós, eles querem saber do lucro. Quanto mais nós ficarmos conectados, mais eles ganham. E onde tem duas pessoas conectadas, tem uma terceira pagando. Né? Se você não está pagando, alguém está pagando por isso. Então, nós temos que ter esse cuidado aí, restringir o tempo, né? E usar de uma forma inteligente aí, né? As plataformas digitais, a internet, porque muitas vezes a gente começa ali, até a gente mesmo, se não se policiar, você começa ali na rede social olhando, quando você vê, já passou meia hora, 1 hora, ali é o seu tempo, né? Você está doando seu tempo e não está aprendendo nada. Eu não tenho paciência de ficar olhando fofoca e olhando a vida dos outros, não. Mas tem gente que fica ali, né? Ao invés de preocupar com a própria vida, fica lá vendo fofoca da vida dos outros.
É. E Esses dias um a amigo meu, vida, assim, ele manda às vezes algumas coisas para descontrair. Aí ele mandou música que você não deveria ouvir antes de morrer, né? Aí colocou lá um vivente totalmente. E aí eu fui olhar, né? Quem que publicou esse negócio? Tem um canal só disso daí, né? Gente cantando desafinado, totalmente fora, né? E assim, milhares de curtidas, milhares de visualizações, né? Quer dizer, aquele paliativo, né, para disfarçar a dor da alma, não é? Mas não contribui em nada para a gente viver melhor, para a gente subir degraus profissionais ou acadêmicos ou familiar, nada, né? É só uma distração mesmo. É aquela coisa viciante que você falou lá em relação à internet, não é? Que às vezes a pessoa fica presa aquilo. é. Outra dica da família, igual minha família tem 4 filhos, eu comprei alguns tabuleiros, de xadrez, de pôquer. Então, pelo menos uma vez na semana, a gente tenta reunir para jogar esses jogos fora dos eletrônicos. E assim, Sim. é muito bom, é muito satisfatório, a gente conversa, né? Porque às vezes você está ali em casa, cada um com seu cantinho com o celular, não tem esse diálogo, né? Às vezes você nem sabe o que seu filho fez no dia, como que foi o dia dele, tudo. Às vezes você pergunta ele, foi bom, como é que foi na escola? Ah, foi bom. E não dá, né? Segmento ali no assunto. E fora dos eletrônicos, a interação é totalmente diferente. Então, às Sim. vezes, é bom fazer isso aí, né? Pelo menos uma vez na semana, reunir a família. É, Se não for em casa, sair para algum lugar. aqui não temos jogos, mas temos o Ben. O Ben tem sido fio terra para nós aqui, né? É onde a gente vai se divertir. A Roberta sai para fazer caminhada, corre, ela faz academia também. E às vezes, nas caminhadas dela, ela leva o Ben. Aí vai dar volta na cidade e tal, né? E assim a gente vai. A gente precisa ficar no mundo real também, não Real. só no virtual, né? Uhum. E em família, principalmente. Exatamente. É o nosso maior bem, né, Roberto? Com certeza, com certeza. Cidinha, eu agradeço muito essa conversa nossa, bacana demais também podermos interagir aqui, né, trocar experiências, ideias, poder contribuir, né, com os pais e mães, não é? Para que tenhamos um cuidado maior com nossos filhos, né? Eu também agradeço, viu, Roberto? Muito obrigada aí pela disponibilidade do seu tempo. Só deixar uma mensagem concluindo aqui. As nossas metas, os nossos valores e a nossa vida vale muito. Não podemos viver olhando o tempo todo para uma tela e deixar a vida passar. A vida é muito rápida, né? Verdade. Vamos ficar atentos aí. Muito obrigado, viu, Roberto? Eu que agradeço também quem assistiu, quem participou aqui. E amanhã a gente já publica aí nas redes sociais também, não é? E aí mais pessoas vão ter acesso também. Então, boa noite, Cidinho. Um abraço. Aproveite o sítio. Sonho meu de consumo também, né? Mas nós estamos assim no impasse aqui, né? Eu sou da roça e minha esposa é de capital, né? Eu acho que ela não fica na roça, não, né? Ah, mas divide o tempo aí, É, ó. é. Meio a meio. Muito Abraço. obrigada, Roberto. Obrigada a todos que assistiram aí e nos sigam aí nas redes sociais para acompanhar nosso trabalho. O meu livro vai chegar daqui uma semana. Um Beleza. beijo para todo mundo. Obrigada, viu? Abraço. Tchau. Tchau.